Muito bom dia. Hoje, dia 14 de maio de 2025. Bem-vindos todos ao café da manhã da Uniapac, ADCE São Paulo. Hoje teremos a alegria de receber Padre João Henrique, da Aliança da Misericórdia, e desde já agradecemos a disponibilidade em estar conosco e nos inspirar em mais uma semana. Temos também aqui conosco o Padre Valdeir, que é o nosso conselheiro, excelente conselheiro espiritual, que também está conosco todos os momentos, sempre com muita disponibilidade, e o nosso querido amigo Francisco Irota, que foi quem fez essa aproximação junto com o padre, né, o Padre João Henrique. Eu agradeço aí a presença de todos vocês que aceitaram esse convite para estar conosco. Nós já estamos aí com mais de 20 pessoas, e peço ao Padre Valdeir que faça jus à apresentação e nos inspire, né, em mais esta manhã. Por favor, Padre Valdeir. Ainda bem que o evangelho de hoje fala do amigo, né? Porque, olha, Está depois vendo? dessa tem que ser amigo mesmo. E nós estamos, como sempre, né, com essa tecnologia, já chegando lá no sul do país. Então, a gente tem a possibilidade de alcançar vários rincões, né, Padre Valdeir? Isso é uma bênção aí. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Amém. evangelho Amém. de hoje é o evangelho de São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Depois desse evangelho é difícil falar alguma coisa, né, gente? Né? Você cai de nós, negócio. Né? Se alguém conhece alguma coisa de Jesus Cristo, já entendeu muito bem o que ele quis dizer, né? Amai-vos uns aos outros. Amar uns aos outros da mesma forma como eu vos amo, ou seja, na dimensão da cruz. É um amor de uma entrega, de uma doação tão grande, né, que São Paulo vai dizer que é um amor louco. O amor de Jesus, o amor de Deus por nós é um amor louco. E é nessa loucura da cruz, que é escândalo para o mundo escandaliza diante da cruz, né? Tanto é que tentam tirar a cruz de todos os órgãos públicos hoje, porque a cruz escandaliza, mas escandaliza porque a forma como o mundo está vivendo hoje não vai em nada de encontro com a cruz de Jesus Cristo, com o amor na dimensão da cruz. E hoje nós celebramos São Matias, né, que, segundo a tradição, ou seja, era um dos 72. Após a morte de Judas, né, então escolheram Matias, para que a igreja permanecesse com as 12 colunas, né, as 12 colunas, lembrando as 12 tribos, né, de Israel, agora, ou seja, escolhe Matias, os 12 apóstolos, né? Então, essa igreja, ou seja, aqui, ela tem um alicerce. O alicerce é a tradição do amor, da bondade, da comunhão, da fidelidade, do cumprimento dos mandamentos.
E agora, bem rapidamente, ou seja, nós vimos com relação à própria eleição do Papa, né? O quanto que é importante a igreja mostrar que ela está realmente alicerçada, né, sobre essa coluna, que hoje são os cardeais que estão ali, que elege aquele que vai ser o condutor. E é interessante porque quando se ouve a palavra Habemos Papa, todo mundo, ou seja, exultou de alegria. Ninguém se preocupou em saber qual era o nome, mas o mais importante, temos Papa, né? Temos alguém à nossa frente, né? Então, ou seja, e ele é um sinal mesmo de Jesus Cristo e alguém que vai nos trazer aquilo que nós tanto desejamos e que ele colocou nas suas primeiras palavras, que a paz de Cristo esteja no coração de todos nós. Fazer a oração do dirigente cristão de empresa. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos autônomos. E para que, servindo a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Obrigada, Padre Valdeir. A gente falando aqui de amor, né? Ontem, né? Aliás, o mundo perdeu Mujica também, né? E foi uma pessoa, assim, de uma resiliência, uma coisa incrível, porque apesar de todo o sofrimento que ele passou, nunca promoveu o ódio, né? Sempre foi uma pessoa muito simples. Então, a gente ainda tem exemplos, né, vivos, quer dizer, agora já se foi mais um, né, mas que esteve entre nós aqui, esse exemplo desse amor, né, e que é isso que a gente promove aqui dentro da Uniapac, que a gente possa vivenciar, né, no dia a dia, nas nossas empresas, e estamos presentes, né, a Uniapac está presente em 40 países, então nós somos muitos. Então, levando essa esperança de que é possível, sim, viver o amor no dia a dia. Então, agradeço aí e peço que o Irota, que trouxe, né, o padre João Henrique, que tem o nome de 2 netos meus, que eu tenho um João Guilherme, muito, juntou os dois, né? Então, e que seja aí uma manhã muito inspiradora para todos nós. Por favor, Irota, faça a apresentação do Padre João Henrique, a quem eu agradeço mais uma vez. Bom dia a todos. É com muito orgulho e satisfação, e até uma graça, né, apresentar o Padre João Henrique para todos vocês. O Padre João Henrique é uma pessoa muitíssimo especial, com certeza carrega grandes bênçãos de Deus para ser tão frutuoso. É uma das situações recentes do século XXI, no anos 2000 para 2000, quer dizer, tem 25 anos, mas uma das decisões mais frutuosas que eu conheço recentemente. É porque ele está inspirado numa uma graça muito grande. Ele tem uma inspiração constante que eu já conversei várias vezes com ele, converso frequentemente. Ele teve inspiração de Nossa Senhora para fundar a aliança, que ele vai contar um pouco para nós. Ele vai frequentemente ouvir as mensagens de Nossa Senhora para a expansão da aliança no mundo. A aliança como já está em 8, 9 países, o Padre João Henrique vai nos atualizar, e com casas aí pelas várias partes do mundo. Conheço pessoalmente o trabalho deles em várias frentes, né? Nas regiões que atuam, são várias casas que nós temos aqui em São Paulo, mas uma coisa que tem como um dos trabalhos fundamentais é retirar os moradores de rua
e dar um tratamento digno para eles têm um doutorado nesse assunto, né? E eu ainda falei para o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, olha, Ricardo, esse negócio de vocês terem psicólogo, vocês terem pessoa de ciência social, tudo, é muito bonito na teoria, mas vocês quem essas pessoas não conseguem entender, conviver, atrair e modificar as pessoas de rua. Isso tem um trabalho profissional para quem entende disso. E deixa esse trabalho, terceiriza esse trabalho para algumas instituições como Aliança de Misericórdia, Casa de Esperança, tudo mais, Fazenda da Esperança e tudo mais, porque eles são especialistas. O padre João Henrique vai falar um pouco como eles conseguem atrair essas pessoas, mas infelizmente eu tenho que dizer, padre João Henrique, que queria saber por que as nossas reuniões ainda não frutificaram. É que existe uma resistência dentro do governo de São Paulo, ainda de alas ainda antigas, que tudo tenta travar, boicotar, e aí as coisas não são tão fáceis quanto as pessoas chegam com uma boa expectativa de fazer, mas tem uma engrenagem interna pública que trava tudo. Mas eu estou trabalhando com eles, estive novamente com o deputado para falar sobre isso, e estamos aguardando, sim, uma oportunidade para a Aliança fazer um trabalho mais intenso com um dos maiores problemas de São Paulo, com os moradores de rua. Então, o padre João Henrique é uma pessoa muito especial, ele porta um crucifixo que foi doado pelo Santo Pio, Padre Pio, que acho que é para a avó, a mãe dele, que ele carrega muito especialmente com muito carinho. E ele é uma pessoa muito especial de todos os aspectos, né? Todos os aspectos, tudo que já fez, mas principalmente porque carrega uma grande graça de Deus. Quem chega perto do Padre João Henrique está chegando perto de uma santidade. Muito obrigado a todos, bom dia, Padre João Henrique, fique absolutamente à vontade. Buongiorno a tutti. Passe misericórdia. Buongiorno. Sua bênção, Padre Valdeir, e vocês todos que estão conectados. Uma grande alegria poder partilhar um pouco do coração, porque quando nós estamos unidos e vivemos a comunhão, Cristo se faz presente. Permanecemos, como nos convidou a palavra que Padre Valdeir comentou antes, no amor de Cristo. Não acredite naquilo que falou Francisco, porque ele vê com os olhos do amor. Quem ama vê tudo bonito. A minha santidade dura só 15 minutos depois da confissão semanal. Depois já passou. Mas procuro, desejo ardentemente o Senhor. Mas quer falar de mim? Queria mesmo falar de mim, da aliança, que vocês poderão ter oportunidade de conhecer. Eventualmente mandaremos um pequeno vídeo que foi produzido mesmo pelo nosso amigo José Edgar, que está hoje conosco e que poderá partilhar a sua experiência também de conversão, que é muito preciosa, poder mesmo entender o sentido de nós estarmos aqui unidos hoje, em nome de Jesus. E queria começar com uma breve oração de Miriam, Santa Miriam de Belém, uma mística chamada Pequena Árabe, uma santa que amo muito, que muito me acompanha nesta missão. Ela é estigmatizada, o coração dela é guardado em Belém, no mosteiro que ela fundou. Foi a primeira clausura na terra de Israel. Espírito Santo, inspira-me. Amor de Deus, consume-me. Ao reto caminho, guia-me. Maria, minha mãe, olhai por mim. Com Jesus, abençoai-me de todo mal, de toda ilusão, de todo perigo, preservai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito bonito. Acho que ninguém de nós está aqui hoje por acaso. Não conheço pessoalmente, mas já convido vocês a visitar aqui este projeto que Francisco Hirota estava comentando, que se chama Cidade Rahamim, o suspiro de amor de Deus. A palavra Rahamim em hebraico significa misericórdia, mas propriamente entranhas maternas que geram a vida.
Porque a língua hebraica tem poucos termos, então se usa um termo com vários sentidos. Útero materno, misericórdia de Deus, é Rachamim. E aqui estamos criando esse espaço onde acolhemos irmãos que vieram da rua, que se recuperaram nas nossas casas, ou nas casas de outras entidades irmãs, como a Fazenda da Esperança, Missão Belém, a comunidade O Caminho, a Toca de Assis. A gente trabalha em rede de amor na unidade em Cristo. E muitos irmãos que se recuperam depois não têm para onde ir. Eu sempre falo que o problema dos irmãos de rua não é um problema para a sociedade. É um problema que este tipo de sociedade materialista gera. Francisco perguntava por que é tão difícil associar esta ação missionária junto com as instituições que nos governam. No fundo, porque as nossas faculdades pregaram doutrinas ideológicas materialistas e ateístas, em que a religião é excluída. Eu sonho, e já realizamos realmente isso, momentos em que junto psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, exorcistas, médicos possam trabalhar juntos. E sociólogos também. Porque sem Cristo não dá. Quando nós excluímos Cristo do nosso projeto social, do nosso projeto cultural, do nosso projeto, por exemplo, de cura psicológica ou médica, nós excluímos a fonte da vida e, consequentemente, trabalhamos em vão. E realmente sinto que ninguém de nós hoje está aqui por acaso, não é? No Evangelho escutamos nesta manhã, poucos minutos atrás, não fosseis vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Creio que cada irmão que está agora conectado e aqueles que poderão depois assistir à gravação, serão por Deus chamados para uma missão mais específica, porque o Senhor sempre quer despertar em nós a parte melhor. Eu lembro sempre uma criança de rua que visitamos na Praça da Sé, no começo da Aliança, no ano 2000. Essa criança me dizia, depois que oramos para ela e dialogamos com ela, Padre, você despertou Jesus que estava dormindo no meu coração. Como gostaria que o Espírito Santo, em cada um de nós, a começar de mim, despertasse esta presença, este poder, esta graça de Cristo que está no nosso coração. E para mim é muito importante também saber que não sou eu que vou falar aos corações de ninguém. Quando eu cheguei no Brasil foi simpático, lá em Minas Gerais, eu cheguei aqui no ano 1984. Eu fui ordenado no 82 e no 84 já cheguei no Brasil, recém-ordenado, em Belo Horizonte. E foi interessante porque não sabia o português, claramente cheguei assim como todo missionário na pobreza. Eu venho da Sardenha, a melhor ilha do Mediterrâneo, mais linda ilha do mundo, segundo as estatísticas recentes. E vou na Cracolândia, que é o melhor espaço para entender o que o inferno faz na vida das pessoas. E estava pregando lá em Minas Gerais, chegando, e de repente uma velhinha chorou na missa. Depois veio na sacristia, falou, Padre, gostei demais da pregação, foi maravilhoso. E eu falei, o que te tocou? E ela falou, Padre, na verdade não entendi nada do que o senhor falou, mas eu senti Jesus que tocava o meu coração. Então, sempre penso, não se preocupe daquilo que eu falo, mas como é bonito poder deixar o Espírito Santo falar em cada um, apesar e além daquilo que o sacerdote ou o irmão pode colocar. Bom, aquilo que eu sinto de poder partilhar com vocês é muito simples, algo que vocês sabem melhor do que eu, nada de novo. Mas é novo aquilo que Deus inspira no coração. E realmente, como discípulos e missionários, assim como somos chamados a sermos pelo Evangelho e pela Igreja, nós temos que seguir aquele que é vivo. Nós não seguimos o morto. Por isso a nossa vida, quando é verdadeiramente uma vida cristã, é uma aventura divina. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai.
assim diz Jesus, são aqueles que nasceram do Espírito Santo. Por quê? Eu não sigo o meu projeto. Eu sigo o Senhor que me conduz. Ele ressuscitou. Ele realmente nos precede na Galileia, que significa que ele sempre nos leva ao primeiro amor. Ele sempre nos chama para começar tudo de novo. São Francisco, ao morrer, dizia: até agora não fizemos nada. Temos que começar tudo de novo. Eu digo isso para os missionários da Aliança frequentemente, porque é fácil encostar-se numa estrutura, numa instituição, num projeto humano e perder de vista a missão que Deus nos confia. Uma missão que é sempre revolucionária, é sempre nova, e sempre nos incomoda, enquanto nós tentamos acomodar-nos continuamente. Tentamos sempre acostumar-nos. E não podemos ficar acomodados, mas incomodados perante tanto sofrimento que a humanidade vive. Tenho que seguir Jesus. Eu lembro, quando eu cheguei no Brasil, a primeira pessoa que me colocou em crise foi uma criança. Me foi confiada naquela época, junto com a comunidade minha de origem, uma paróquia na periferia de Belo Horizonte, no bairro Betânia. Era muito pobre na época, tinha muitas favelas, e tinha criança de rua que dormia na calçada da igreja. Uma criança me falou: "Ô tio, tira eu desta vida que estou levando." E eu não consegui mais dormir, tranquilo. Não podemos ficar acomodados perante o sofrimento de tantos irmãos. Quando ia na casa paroquial, dormia na cama, pensei: ele está dormindo na calçada, eu não posso ficar indiferente. Eu preciso fazer a diferença na vida dessas crianças. E assim foi que, uma outra noite, encontrei 3 criancinhas na frente do Santíssimo, ajoelhadas às 11 da noite. Entrava para fechar a igreja, que deixávamos aberta até noite, porque muitos voltavam tarde do trabalho. E quando entrei, vi essas criancinhas muito pobres, sem sapatos. Este menino que, por exemplo, encontrei naquele dia, estava só com um short pequenino, sem camisa, sujo. E quando vi ele, falei: mas por que vocês estão aqui? Disseram: estávamos brigando. Fora da igreja, os jovens, era um jovem de um grupo que acompanhava, falaram de vir pedir perdão para Jesus. Estavam lá, criança de rua, que na verdade tinha casa na favela, mas ficava na rua o dia inteiro. E aí este menino de 9 anos, que se chamava Márcio, me falou: mas o senhor é padre? Eu falei: sim. Então pode me abençoar? Eu falei: posso. Mas mesmo sem batina? Posso. Mas por que você quer a bênção? Ele falou: porque sou uma criança má. Eu quero ser bom. Me dá a bênção de Jesus. 9 aninhos. Uma criança que não conhecia a igreja. E de repente a menina que estava do lado dele, porque tinha ele, um outro menino e uma menina, eram irmãozinhos, depois me falaram, disse: padre, ele é mau mesmo, hoje pegou a faca para me matar. Ele abaixou a cabecinha e disse: é verdade, mas não queria matá-la, estava com fome. E tínhamos arroz só para a janta, então eu queria comer alguma coisa no almoço. E minha irmã não queria, porque a mamãe falou de deixar a comida para a janta quando ela voltaria do trabalho. Eu fiquei nervoso, peguei a faca, mas não queria matá-la, só queria comer. Mas sou mau mesmo. Me dá a bênção de Jesus. Aí foi muito forte para mim, porque vi que não existem pessoas más. Existem pessoas que não conhecem o amor de Deus. Pessoas que precisam experimentar este amor. Aí dei a bênção, e logo depois ele me disse: padre, dá a bênção também para minha mãe. Minha mãe não é má, mas nos bate, porque ela bebe. E quando voltamos em casa, esperamos que ela durma, e por isso ficamos na rua até tarde. Mas eu não quero ser um filho das trevas, eu quero ser um filho da luz. Eu fiquei tão impactado. Pensei: olha, a palavra de Deus está escrita no coração de cada homem, mesmo daquele que nunca conheceu a palavra. Ele queria ser um filho da luz. Aí dei a bênção também para a mãe, e realmente aquela bênção
trouxe fruto e não conseguia mais ficar tranquilo. Aí começamos um trabalho com as crianças, Márcio foi um dos primeiros. Conseguimos um terreno para a prefeitura, uma ajuda do governo da Itália. Construímos um centro para menores que hoje abriga 450 meninos de rua com 12 cursos profissionais. Porque a bênção de Deus se encarna na vida humana. A nossa espiritualidade é encarnada. E se não traz fruto, não é cristão. E assim, depois disto, Márcio cresceu, se tornou serralheiro, reformou a sua casa, a mãe parou de beber, a família foi transformada. Quando depois, no ano 2000, comecei a Aliança de Misericórdia, junto com Padre Antonello, Maria Paula e mais 4 irmãos, éramos em 7 no começo, dormíamos no chão, nós tivemos que deixar, eu, Antonello e Maria Paula, a nossa comunidade de origem, que era muito bonita, que eu amo muito, mas que não tinha como carisma aquela de acolher o povo de rua dentro da própria casa. E assim foi que tivemos que começar tudo de novo mais uma vez. Eu tinha 45 anos na época, hoje tenho 70 aninhos. Agora que foi eleito o Papa com 70 anos, falaram que um Papa jovem, me senti mais jovem eu também, porque é sempre tempo de começar. Aí, quando começamos, não tínhamos nada, dormimos no chão por um ano, um pequeno kitnet que nos emprestaram. Nós vivemos até hoje de providência, não compramos comida nem roupas, porque cremos que o operário tem direito ao seu salário e que quando de graça damos, de graça recebemos. O dinheiro que recebemos usamos para as obras em favor dos filhos que vêm da rua. E quando começamos um dia, à noite, chegou um jovem alto, negro, e disse: "Padre, me reconhece?" Eu falei: "Não." Ele me disse: "Sou Márcio. Quando tinha 9 anos, você me deu aquela bênção que mudou a minha vida. E agora soube que você está começando tudo de novo. Eu queria te ajudar. Hoje sou serralheiro, graças ao curso que você me proporcionou, e quero dar um ano de vida para te ajudar aqui." E assim foi que dei um ano de voluntariado, viver conosco, e nos ajudou muito naquele momento que não tínhamos nada. Ganhamos um terreno na periferia de São Paulo, porque a comunidade nasceu em São Paulo, e aí foi começando esta aventura. Hoje a Aliança tem 50 presenças no Brasil, e estamos também presentes em 8 países fora do Brasil. Este é um ano jubilar para nós, não só como ano santo, mas porque completamos 25 anos de fundação. E aquilo que eu sinto é que realmente quando nós seguimos Jesus, nós não sabemos para onde Ele nos leva. Eu nunca imaginei que o Senhor me chamasse para começar uma comunidade. Não queria resistir 6 anos, porque me sentia muito incapaz, me sinto totalmente incapaz. Mas eu sei que é Deus que faz tudo em todos e confio na misericórdia do Senhor. Deixar-se conduzir por Jesus. Acho que este é o princípio da santidade para cada homem, empresário, pobre, rico. Todos nós temos este chamado. Buscar primeiramente o reino do céu. As outras coisas virão em acréscimo. O meu convite mesmo, fico muito feliz de conhecer esta associação de empresários católicos, porque acho que é uma grandíssima riqueza para a igreja. O mundo empresarial tem um poder que é transformador, que realmente é revolucionário, pode mudar e está mudando a sociedade do Brasil. Ainda mais quando um empresário entende que a sua não é apenas uma profissão, mas realmente uma missão que Deus lhe confia. Uma missão preciosa para transformar a história, como dizia o Santo Papa João Paulo II. Numa das jornadas de juventude mundial, ele disse: "Jovens, não tenhais medo de entregar a vida para transformar a história." Porque ele dizia que a fonte de todos os males, naquela ocasião em Buenos Aires, a fonte de todos os males é que os homens se esqueceram de Deus. E quando você perde o pai, você esquece de ser irmão. Então, dizia ele, uma sociedade sem Deus é uma sociedade homicida. Por isso, jovens,
Não tenhais medo de acolher Deus na própria vida, Cristo como Senhor da sua história, entregar a vida para transformar esta história. A nossa vida pode fazer a diferença. Eu digo isso para todos os empresários da associação, para todas as pessoas que tenho a graça de encontrar ao longo da minha caminhada. Este trecho que estou citando é de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, quando o Senhor diz: por isso lhes digo, não se preocupem com a vida de vocês, em relação ao que vão comer ou beber, nem com o corpo de vocês, em relação ao que vão vestir. Acaso a vida não vale mais do que a comida, o corpo mais do que a roupa? Observe nas aves do céu que não semeia, nem colhe, nem ajunta no celeiro, e o Pai de vocês que está com elas as alimenta. Por acaso, vocês não valem mais do que elas? Valemos mais. Nós valemos imensamente mais. Nós valemos o sangue de Cristo. A nossa vida é preciosa. Sem nós, não dá. Cristo precisa de nós. Deus se faz tão humilde que entregou ao homem a autoridade sobre a terra. Ele não pode agir na terra sem o consentimento da criatura humana. Parece quase uma blasfêmia, mas é assim. Deus, depois da criação, depois que criou o homem, não tem mais autoridade de agir, porque ele mesmo, os judeus dizem, tzimtzum, ele se retraiu perante a liberdade do homem. A humildade de Deus tem outro nome, a liberdade do homem. Não há milagre que Deus possa operar sem a fé de uma criatura, sem o sim de Maria, sem este sim de Maria que continua na nossa vida, para que continue através de nós o mistério da encarnação e através de nós o triunfo do coração imaculado de Maria, que ontem lembramos na festa de Fátima. Deus precisa de mim. Eu me comovo muitas vezes quando penso nisso, porque parece impossível que Deus precise de sim de uma criatura miserável, pequenina. Eu brinco que ontem fui fazer alguns exames médicos, vi que ainda diminuiu um pouco de altura. Era 1,61, agora são 1,55. Perdi 6. Aí pensei, bom, me consolo, porque Jesus fala que temos que diminuir para que ele cresça em nós. Mas de fato somos nada. Mas Deus precisa deste nada para realizar todo o seu projeto de amor. Impressionante e maravilhoso. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme que Deus nos confia. E sempre em Mateus, no capítulo 19, nós lemos: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que recebemos? Jesus disse: eu lhe garanto, vocês que me seguiram, quando todas as coisas forem renovadas, e o Filho do Homem sentar em seu trono na glória, também vocês hão de sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então, um bom empresário é um homem que investe bem. Não há lucro maior. Não há nenhum investimento que renda 100 vezes mais, senão a vida eterna. O melhor investimento de um empresário é investir nos bens que não passam. E realmente, esta é a grande graça. Poder seguir Jesus até este ponto. E quem não segue desta forma fica triste. Quantos empresários que até pensam na morte, depois o José Edgar vai dar o testemunho dele, que nós encontramos no momento que ele tinha passado por uma grande provação espiritual. Mesmo tendo tudo, percebeu que não possuía nada. E Madre Teresa de Calcutá diz: quando eu vejo uma pessoa triste, eu penso que está negando alguma coisa ao bom Deus. Não há caminho melhor do que seguir Jesus. Não há investimento melhor do que buscar a santidade, do que fazer do próprio trabalho, da própria missão, realmente uma grande aventura divina. Tem uma palavra em Gálatas 6, versículos 8 e 9, que diz algo muito forte. Quem semeia na carne, da carne recolherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito receberá vida eterna.
Então, eu pergunto, você que é empresário, qual é o verdadeiro lucro na tua vida? Qual é o melhor investimento? O melhor negócio? O negócio é ter fé. O melhor negócio é viver a tua missão de empresário na fé como vocês vivem. E por isso fazem parte desta maravilhosa associação. Viver a vida empresarial como uma missão é uma aventura divina. É um caminho de santificação maravilhoso, como dizia São José Maria Escrivá. Realmente, o trabalho é o caminho da nossa santificação. Como é bonito poder descobrir que missão, profissão e santidade são um único caminho e caminho de prosperidade, porque eu conheço muito empresário, como Francisco Hirota, que está aqui, José Edgar, que conheci mais profundamente, que prospera mesmo a partir desta dimensão espiritual. Porque aí você descobre que tem que deixar tudo mesmo. Mas tudo em que sentido? Né? José Edgar depois conta, porque ele teve este desejo de vender a empresa quando se converteu, mas não é neste sentido. É realmente descobrir que cada um tem um chamado diferente, mas que é o mesmo Deus que age em todos, através de todos, de forma particular. Para mim, deixar tudo foi deixar tudo. Meu pai também era empresário, deixei a empresa do meu pai, vim para o Brasil. Meu pai não queria que me tornasse padre. No final, ele se converteu, graças a Deus, até virou diácono casado. E na minha família temos 5 filhos homens, 3 padres, meu pai diácono e minha mãe, eu brinco, coroinha da família. Mas os filhos também que casaram, um engenheiro, outro trabalha perto de Roma, foram homens que viveram na própria missão do trabalho como caminho de evangelização. Porque o Senhor nos pedirá conta disso, nós temos que contagiar a fé, contagiar a nossa fé. Então, o caminho do empresário realmente é esta capacidade que Deus nos dá de poder deixar tudo. Em que sentido? Se você pega, e depois vou deixar a palavra para José Edgar, a primeira carta aos Coríntios diz assim, versículo 7, capítulo 7, versículo 29 seguinte. 1 Coríntios 7, 29 seguinte. O tempo se fez breve. De hora em diante, os que têm esposa vivam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se de fato não usassem. Pois o esquema deste mundo passa. O que Paulo está dizendo? Está dizendo uma coisa muito simples, que somos administradores de bens e que teremos que prestar conta a Deus destes bens que administramos. E como administradores somos chamados a tornar realmente eficaz o uso. Então, a prosperar. Somos chamados a tornar esses bens possibilidade de vida para tantos que possam render, que possam gerar vida. Aquilo que fala São Pedro na primeira carta, cada um de vocês coloque ao serviço dos outros o dom que tiver recebido, sendo assim bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Então, desapego. Porque o desapego liberta. A liberdade gera sabedoria. A sabedoria ilumina nos discernimentos e a capacidade de escolher o segredo do sucesso. Também empresarial. Um bom empresário é um homem que realmente, sendo livre do apego das coisas, se serve das coisas, dos bens que tem, mas não se deixa possuir por esses bens. Administra esses bens para o bem comum. E desta forma recebe bênção sobre bênção para que possa prosperar e multiplicar as oportunidades do bem na sociedade. Eu sinto muito forte isso. Eu pediria a Gigi se pode mostrar aquele breve vídeo que depois vocês podem também enviar para todos os que fazem parte da associação a nível individual,
junto também com um vídeo que o José Edgar produziu gratuitamente para nós, um grande presente que nos deu para fazer conhecer a aliança e depois poderão ver outra oportunidade. Rico, pobre, celebridade, anônimo, modelo, feinho. Notou alguma diferença? É isso que resta desta matéria feita de barro que o ser humano tanto investe. Valoriza aquilo que é nada. E o que realmente muito vale é tratado como algo inexistente ou insignificante. Estou falando da alma. Por causa dela, uma guerra feroz acontece desde o início do mundo. Tamanho é o valor que ela carrega. Deus colocou no homem um pedaço dele, a eternidade. Nada que ele criou possui tanta preciosidade. Desde então, Satanás, o ladrão de almas, trabalha incansavelmente para que ela se desconecte do seu Criador. E o seu maior objetivo tem sido varrer da humanidade a ideia de que somos alma, distraindo o homem com os seus chocalhos. Nunca se viu uma geração tão materialista, preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia, desesperadamente em busca da glória neste mundo, na corrida desenfreada pelo dinheiro e sucesso. Enquanto isso, suas almas vão se apagando e, pouco a pouco, definhando num vazio jamais visto em toda a história. A parte mais valiosa que possuem é, infelizmente, a primeira coisa que sacrificam pelas coisas deste mundo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que uma pessoa pode dar em troca da sua própria alma? Se você pudesse ter todo o dinheiro da Terra, de acordo com o relatório de riqueza global mais recente, você teria cerca de 530 trilhões de dólares. Toda essa fortuna não chega aos pés do valor de uma única alma. É difícil de entrar na cabeça do ser humano, já que este se apega apenas ao que vê. Só não enxerga que dinheiro é papel, carro é lata, casa é pedra, e que ao partir deste mundo, tudo ficará por aí. O que se acumula na terra não tem valor algum na eternidade. O preço da salvação da alma não foi pago com prata ou ouro, mas com o sangue do único Filho de Deus. Isso torna a alma humana a coisa mais valiosa da terra. O valor que Deus coloca sobre ela é inegável e indiscutível. Mas, e para você? Infelizmente, muitos só saberão o valor da alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pela fé. Sua matéria é inútil, mas a sua alma é infinitamente valiosa. Muito forte, um café da manhã reforçado hoje, não é, Gigi? Padre Valdir, eu queria agora que o José Edgar pudesse partilhar a sua experiência, porque
acho que a palavra de Deus se torna concreta na nossa vida. Nossa Senhora em Medjugorje deu um segredo da vida espiritual, que sempre não canso de repetir. Ela disse que hoje o demônio é muito forte. Então, que a nossa arma contra o demônio é todo dia ter uma palavra no coração. Viver a palavra e depois, no fim do dia, você se sentirá mais forte na luta contra o demônio. E a palavra que dá vida, espírito e vida. Eu desejo que cada empresário possa realmente, como Maria, gerar Cristo na empresa, Cristo no seu trabalho, dando vida à palavra. Então, José Edgar tem essa experiência muito bonita, tornou a sua empresa uma oportunidade, um lugar, um espaço da encarnação da palavra de Deus. Com muito sucesso empresarial também. Bom dia a todos. Meu nome é José Edgar, eu sou empresário na área de comunicação, tenho algumas empresas voltadas a esse mercado audiovisual e eu conheci a DCE através do meu amigo João Carlos, lá de Brasília, porque a sede da empresa é aqui em São Paulo, mas nós temos lá filial e temos também escritórios lá em Brasília. Estivemos juntos com a DCE no retiro ali em Aparecida. Conheço da Aliança da Misericórdia o Francisco Irota, a quem eu tenho enorme admiração por todo o seu trabalho. E o Padre Henrique me convidou aqui para realmente dar um testemunho de como minha vida, como cristão, como pessoa e como empresário, foi transformada e impactada pela Aliança da Misericórdia, né? Vou fazer aqui um breve relato. Eu tive uma conversão muito forte em 2021, então é muito recente a minha conversão, mas foi muito impactante, muito profunda. Naquele ano de 2021, a minha empresa atingiu o seu auge, né? A gente tinha sido eleito em janeiro a melhor produtora do Brasil. Nós tivemos ali, em 2020, o maior faturamento do grupo, né? Em 2021, ali em janeiro, a gente já estava com um faturamento 2 vezes maior do que janeiro do ano anterior. Então, a minha empresa estava muito bem, muito bem. Eu, financeiramente, também muito tranquilo, muito próspero, mas a minha vida estava devastada, porque eu tinha me separado, estava espiritualmente extremamente pobre, né? Espiritualmente, separado, vivendo extremamente no consumismo, né? De querer ganhar, a ganância, a cobiça, passando por todos os escrúpulos. Realmente eu estava afundado, uma vida regada a farras, regada a bebida, regada a drogas. Até eu, que com 47 anos nunca bebia socialmente, né? Naquele momento estava usando essas drogas recreativas. Mas pela graça de Deus, e foi pela graça de Deus, numa madrugada, eu tive um encontro muito forte com Deus. E ele, realmente ali eu fui resgatado. E a partir daquele momento, Deus foi restaurando toda a minha vida, né? Eu, nesta caminhada, consegui restaurar o meu casamento. Nessa caminhada, me aproximei de Deus. Naquele momento, a minha espiritualidade era em centro espírita, né? Centro de Umbanda. Mas naquele momento, eu comecei a frequentar a Igreja Católica. Fiz uma confissão depois de 36 anos sem me confessar. Eu fiz uma confissão. Até minha esposa fala que o padre Tequinho, que fez essa confissão, ele tinha um cabelo todo pretinho e ficou com o cabelo branco depois dessa confissão. E aí comecei essa caminhada. Comecei a ir à missa todos os dias, comecei a rezar o terço, comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer as quaresmas, comecei realmente a me aprofundar na minha fé. Mas eu sentia que faltava algo.
faltava algo ali realmente muito grande. Comecei a fazer muita filantropia, a doar dinheiro, porque eu vi que realmente eu tinha muito que precisava doar, mas faltava alguma coisa. Foi quando a Aliança de Misericórdia entrou na minha vida. Foi num retiro espiritual que eu fiz, chama Talitha Kum, um retiro da Aliança de Misericórdia, que é um retiro voltado só para jovens, né, até 28 anos. Então, não sei porque me colocaram lá, eu já estava com 48 anos, e aquele retiro mudou a minha vida. E a partir daquele retiro, eu quis conhecer o Padre Henrique, como fundador da Aliança da Misericórdia. E fui até a sede da cidade Ramin, lá em Salto. E chegando lá, o Padre Henrique me recebeu em sua casa, e eu falei, padre, contei toda a minha história, eu vou vender tudo. Eu quero vender todas as minhas empresas, com o que eu vender é muito mais do que eu preciso. Eu quero vender tudo, quero doar uma boa parte, deixar minha família muito bem, mas eu quero vir aqui morar com o senhor. Eu quero ser missionário, eu quero fazer o que o senhor faz, eu quero vir aqui fazer esse trabalho de evangelização aqui na Cidade da Misericórdia. O Padre Henrique tinha acabado de me conhecer, gente. E esse doce todo, esse jeito doce dele, ele olhou para mim e falou assim, José Edgar, eu sei que tem verdade no seu coração, mas eu quero te colocar em uma reflexão. Durante 47 anos da sua vida, você usou os seus dons, você usou os seus bens para satisfazer as suas vontades, o seu consumismo, os seus desejos carnais. Agora que você recebeu uma graça de Deus, que você foi salvo, resgatado, você quer se esconder aqui? Deixa que voto de pobreza faço eu. A sua trincheira não é aqui na Cidade da Misericórdia. A sua trincheira é junto com os seus empresários. Você precisa mostrar até onde você foi, até o fundo do poço e de onde Deus te tirou. E o que isso fez na sua vida. A sua trincheira não é aqui, é com os seus pares. Eu faço um trabalho voluntário, a gente tem uma associação, depois disso, né, a gente montou uma associação que faz trabalho com moradores de rua. Em São Paulo, em Taubaté, eu moro no interior de São Paulo, em Taubaté, e algumas vezes eu já fui para Cracolândia, inclusive com o Padre Henrique. Não sei se alguém teve essa experiência, mas a experiência é de você realmente entrar no inferno e tentar resgatar alguma alma do inferno, tirar a pessoa da Cracolândia e levar para uma clínica de reabilitação. Mas essa sensação é de você entrar no inferno. Mas o mundo empresarial não é muito diferente daquela Cracolândia. Os vícios são outros. É a soberba, o orgulho, a vaidade, a ganância, é a cobiça. Nós vivemos também no mundo da Cracolândia. Nós vivemos uma Cracolândia. E muitas almas precisam ser resgatadas disso. Então foi nesse intuito que a partir daquele momento minha vida mudou. E o que a Aliança me deu de diferença? A Aliança propõe para a gente realmente ir para águas mais profundas, né? Realmente você se libertar dessa questão do consumismo, de você carregar as coisas, né, os bens, e ela sempre me propôs isso. A partir daquele encontro com o Padre Henrique, eu falei, padre, vamos fazer o Retiro Talitha Kum para todas as idades, né? Não vamos limitar só aos jovens. Deixa eu organizar na minha cidade, que eu moro no interior, ali em Taubaté, em Tremembé, deixa eu organizar lá esse retiro, mas para todas as idades. Ele falou assim, ok, meu filho, mas se é para todas as idades, é para todas as pessoas. Você vai chamar os seus amigos empresários, você vai chamar pessoas profissionais liberais, mas você vai também levar moradores de rua para esse retiro. E desde 2022, todos os meses, nós fazemos esse retiro lá em Taubaté, onde já passaram 1.200 pessoas, onde nós reunimos empresários, profissionais liberais e irmãos de rua. E naquele retiro eu vi a transformação de muitas pessoas, moradores de ruas que já saíam de lá, já iam para clínicas de reabilitação e hoje estão com as suas famílias. Então,
A Aliança Misericórdia, para mim, me deu isso. Me deu cada vez mais um aprofundamento assim, de como eu, como empresário, tenho uma obrigação, né? E é uma caminhada, e a cada dia a gente se sente muito mais parecido com aquele fariseu que doou o que resta, do que aquela viúva que deu tudo que tem. Mesmo a minha empresa hoje em dia, destinando grande parte, hoje a gente mantém creches para 22 crianças carentes, hoje a gente ajuda várias instituições, hoje a gente tem uma entidade que faz trabalho de rua todas as semanas em São Paulo, em Taubaté. Hoje a gente mantém uma clínica de reabilitação para 50 irmãos. Hoje a gente tem uma casa de ressocialização, onde essas pessoas saem da clínica e vão para essas clínicas. Mas mesmo assim, eu me sinto mais como esse fariseu do que como a viúva. Isso é bom. Isso, a Aliança me traz muito isso, que eu preciso doar mais, eu preciso dar mais. Porque é impossível, e isso cada vez mais me leva a esse questionamento, que nós empresários vamos jantar e nós gastamos R$2.000 numa garrafa de vinho e a gente pensa 2 vezes em doar R$2.000. Né? E eu me incluo nisso, essa cabeça tem que mudar. A gente precisa dar tudo, tudo. E se for necessário, dar tudo. Né? Claro que a gente tem que manter nossas empresas, a nossa família, mas a gente não tem que doar só o que resta. E a Aliança me traz muito isso, porque ela vive desse jeito. Né? Ela é assim. Eu vou aqui ter uma indiscrição aqui, padre, você me desculpa, mas o padre, ele viaja sistematicamente lá para a Aliança lá da Itália, da Europa, ele não para, tá? E ele, há um tempo atrás, estava meio doente, tinha acabado ia fazer uma cirurgia, estava muito gripado, e cada viagem ele voltava muito gripado. E eu falei, eu vou fazer uma surpresa para o padre. Ele ia fazer uma viagem, como ele vai fazer uma viagem agora, no início de junho, e eu comprei a executiva para ele. Ele nunca viajou de executiva porque ele fez voto de pobreza, é a vida dele. Mas eu fiz uma gentileza, só realmente para ele ter esse conforto, né? Todos aqui já viajaram de executiva, sabem que é um conforto enorme. E o padre mandou eu devolver. Ele mandou devolver e falou assim, não, eu não quero, te agradeço, filho, mas eu não quero. Né? Então, a Aliança de Misericórdia, realmente, ela leva muito, 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 muito a sério essa questão do voto de pobreza, a questão da ajuda aos pobres. Então, a Aliança... Edgar, Oi. Nós temos aqui um pacto, né, com o relógio. Ah, claro. Eu já estou nós concluindo. Nós todos temos aí, e o que a gente faz, porque assunto, né, e testemunhos e inspiração nos falta. Mas a vida, feito você falou, acontece, né? Feito o padre João Henrique teve o discernimento de falar com você, falar, não, vai lá, porque talvez ficar aqui junto seja muito mais Exatamente. fácil do que a sua trincheira do dia a dia, né? Como Exatamente. empresário e tudo mais. Então, a gente tem que seguir esse discernimento também e acompanhar aqui e respeitar, né, cada um. Nós temos aqui algumas perguntas, mas, infelizmente, né, até o Kleber, que está aqui, faz parte da Comissão Arquidiocesana da Defesa da Vida, então, falando assim, como é que nós podemos ajudar, né? Porque eu acho que assim, ai, que bacana, sair super inspirado, sair daqui Sim, claro, é verdade. Que não faço nada, né? Não, é para aplicar, né? Então, tem aí o Padre Henrique com a Aliança da Misericórdia, a própria DCE sendo veículo, né? A DCE, a função da DCE é exatamente essa, é inspirar as pessoas para que elas tenham a ação, né? Então, a gente mostra aqui nos cafés da manhã possibilidades de você agir dentro do ensinamento social da igreja, né? Da responsabilidade de cada um, dos desafios que a vida nos coloca, porque viver este amor, né, Padre João Henrique? Lógico que ele deve ter ficado super tentado lá, na hora que viu lá a viagem na executiva, ai, que maravilha, não vou. A tentação bate forte, né?
porque é um Verdade. conforto realmente, mas é o que a gente ser condizente, né, com aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que esse é o caminho tão difícil que é a gente ler, entender, discernir, né? O ver, julgar e agir, agir de acordo com realmente os ensinamentos. Então, muitíssimo obrigada. Eu gostaria, Obrigado. João Henrique, obrigada pela sua disponibilidade, pelo testemunho, pela honestidade, né, de vir se colocar e nos inspirar. E peço ao padre João Henrique que faça um fechamento aí rapidinho da sua apresentação, não sei se querendo. A Aliança da Misericórdia, quase todo mundo conhece, colocar no Google também vai aparecer o caminho para chegar até vocês. Por favor, padre João Henrique. Está fechado o microfone. Padre, o seu microfone está fechado. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado José Edgar por esse testemunho lindo. E sei que cada empresário que está aqui tem um testemunho assim. Nós estamos organizando agora em Brasília um com um retiro desses para empresários em agosto, dia 16 e 17, se alguém tivesse interesse, pode participar. E quero abençoar cada um de nós para que façamos da nossa vida uma obra de arte. O melhor investimento é a sua plena realização, que é a santidade, aí onde Deus te semeou. O melhor negócio realmente é ter fé e irradiar a fé para transformar o mundo. E cada um de nós tem esta missão maravilhosa. Que Deus te dê ânimo, alegria, o Espírito Santo e criatividade e ousadia para testemunhar Cristo na tua empresa. Quem quiser ajudar a nível político, nós temos um movimento chamado Rede pelo Bem, que trabalha em defesa da vida, da família, da justiça, e podem entrar em contato depois comigo ou com a minha secretaria, eventualmente deixamos aqui os contatos. Um abraço grande. Obrigado, Padre Valdeir. Muito feliz de conhecê-lo, de saber que tem padres que investem na vida nesta missão maravilhosa. Obrigado, Gigi. Obrigado, Francisco Irota, que nos convidou. Obrigado, José. E obrigado a todos. Uma bênção para cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, recebemos uma bênção diferente, né, Padre Valdeir? Tivemos Não, eu ia a pedir para bênção ele dar a benção. Eu ia pedir para ele do, dar a benção. Ele já deu, ótimo. do Padre O João bom que Henrique. padre você não precisa pedir, ele já abençoa logo. Já vem no pacote, né, Padre Valdeir? E convidá-los também a participar amanhã. Iniciamos o curso da DCE, das 8 às 9, são 4 aulas. Venham fazer parte, conhecer um pouco mais de como viver os valores cristãos no dia a dia empresarial. Agradeço muito, mais uma vez, a presença de todos vocês que nos acompanharam esse café da manhã. E até o próximo, se Deus quiser. Obrigada, Irota. Obrigada, José Edgar, Padre João Henrique, Obrigado. Padre Valdeir. Até a próxima. Muito Um obrigada. grande abraço a todos. Obrigado. O vídeo vai estar na Obrigado. página da DCE. Um abraço. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado, Padre João Henrique. Obrigado a vocês pelo trabalho maravilhoso. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.